Quando a gente abre as páginas do Antigo Testamento, a gente encontra, assim, uma lista enorme de deuses que eram adorados por nações inteiras, sabe? E não eram entidades qualquer, não. Eram poderosas, com toda uma estrutura impressionante em volta delas. Hoje, a gente vai abrir esses arquivos antigos para tentar entender o que aconteceu com eles. E essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje. Pensa bem, se esses deuses eram tão influentes com multidões seguindo, onde é que eles estão agora? Por que simplesmente sumiram da história? Bom, vamos mergulhar fundo nisso. E olha, não estamos falando de cultos pequenos, escondidos. Eles tinham templos gigantescos, sacerdotes totalmente dedicados, rituais super complexos e, o mais importante, milhares de seguidores fiéis. A adoração a eles era levada muito, mas muito a sério. Ok, nossa investigação começa com os deuses que prometiam o básico do básico, sobrevivência e força. Aquelas divindades que, supostamente, controlavam os elementos essenciais para a vida das pessoas. E o nosso primeiro arquivo nos leva a um dos adversários mais persistentes do Deus de Israel, Baal. Ele era, assim, a principal divindade dos cananeus, um Deus que prometia ter o controle dos céus. O poder de Baal estava totalmente amarrado ao sustento do povo. Pensa só, ele controlava a chuva. Sem chuva, não tinha colheita. E sem colheita, não tinha vida. Fica fácil de entender por que a adoração a ele era tão atraente, né? A ponto de desviar o povo de Israel do seu Deus várias e várias vezes. Só que, no confronto direto com o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, a história que a Bíblia nos conta é a de um Deus completamente silencioso. Baal tinha seus profetas, rituais super intensos, gritos, mas na hora que o fogo precisava descer do céu, ele simplesmente não deu resposta. Vamos agora para o próximo arquivo para ver como essa história continua. Agora a gente fala de Dagon, a principal divindade dos filisteus, os famosos inimigos de Israel. Dagon não era só um deus da agricultura, não. Ele era um verdadeiro símbolo da identidade e do poder nacional dos filisteus. Cada vitória em batalha era atribuída a ele. Ele representava a força de uma nação inteira. Mas a impotência dele ficou bem clara no relato bíblico. Quando a Arca da Aliança foi colocada no templo dele, a estátua de Dagon foi encontrada no chão, caída e quebrada diante dela. Quer dizer, o Deus que representava a força de toda uma nação não conseguiu nem ficar de pé na presença do Deus de Israel. Agora, a gente muda um pouco o foco. Vamos para uma outra categoria de divindades. Aquelas que não apelavam só para a sobrevivência, mas para os impulsos humanos mais profundos. O desejo e o medo. E aqui a gente entra num dos cultos mais sombrios, mais perturbadores do mundo antigo, a adoração a Moloque. A adoração a Moleque era baseada numa premissa terrível. Para receber o favor desse deus, era preciso entregar o que se tinha de mais precioso, a própria vida, inclusive a dos filhos. Era um sistema de troca baseado no mais puro terror. A proibição na lei de Deus era explícita, era severa. E mesmo assim, os relatos bíblicos mostram que, nos seus piores momentos, alguns israelitas acabaram caindo nessa prática horrível, o que revela o poder que o medo pode ter sobre as pessoas. Agora, vamos examinar um sistema de adoração bem diferente, mais cultural e sensual, que foi se infiltrando de fininho na vida de Israel: Aserá. Aserá era menos uma divindade específica e mais um sistema de culto. Estava em todo lugar, representada por postes sagrados nos chamados lugares altos. Era uma religião que apelava diretamente ao sentido, sabe? Misturava o sagrado com o sensual, o que a tornava incrivelmente atraente e, por isso mesmo, muito difícil de arrancar da cultura. Então, depois de analisar Baal, Dagon, Moloque, Aserá, qual é o veredito final? Por que essas entidades, que pareciam ser tão poderosas, desapareceram completamente do mapa? A conclusão, olhando pela perspectiva da Bíblia, é chocante de tão simples. Eles desapareceram porque, fundamentalmente, eles nunca tiveram vida própria. O livro de Salmos já tinha declarado isso há muito, muito tempo. Eram criações humanas, feitas de madeira, de pedra, de metal. Podiam até ter a forma de um ser vivo, mas eram objetos inertes. E o salmista ainda conclui dizendo que aqueles que os fazem acabam se tornando iguais a eles, sem vida. Mas é aqui que a nossa análise dá uma virada interessante. Porque
Embora os nomes e os rituais tenham desaparecido, a prática da idolatria, essa está longe de ter acabado. Ela só se modernizou. Hoje em dia, ninguém constrói um altar para Baal no meio da rua, certo? Mas a função que ele ocupava, o vazio que ele preenchia, continua aí, esperando para ser preenchido. Os deuses de hoje são mais discretos, mais abstratos. É o dinheiro, o poder, o status, o prazer, o próprio ego. E as promessas são assustadoramente parecidas. Pensa comigo. Baal prometia sustento. Hoje, o dinheiro promete segurança. Moloque exigia o sacrifício de filhos. E hoje, a busca sem limites pelo sucesso, quantas vezes não sacrifica a família, o tempo, a saúde? A função do ídolo continua exatamente a mesma: prometer algo que, no fim das contas, só Deus pode dar de verdade. Então, o ponto crucial é este. Enquanto todos esses deuses, os antigos e os modernos, surgem, fazem suas promessas, falham e desaparecem, uma verdade continua de pé. Em total contraste com os ídolos que são feitos e depois se quebram, a afirmação da Bíblia é sobre um Deus que é eterno, imutável. Um Deus que não é uma criação humana, mas o Criador de todas as coisas. Enquanto tudo mais passa, ele permanece. Os deuses falsos viraram peça de museu, mas o Deus verdadeiro continua agindo hoje. E isso tudo nos deixa com a reflexão final, né? A questão nunca foi se existem deuses. A verdadeira questão é o que ou quem está ocupando o lugar central na vida. Porque qualquer coisa que toma o lugar de Deus, não importa se é uma estátua antiga ou uma ambição moderna, um dia, inevitavelmente, vai cair. Mas Deus, ele permanece.